eu perdi o meu filho, eu sou como você, eu sou uma mãe que perdeu um filho também. Há 15 anos atrás, quando eu perdi o meu filho, a dor que eu senti era tão insuportável que eu achei que eu ia morrer também. E eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Claro que eu sabia que o que eu estava sentindo era pela perda dele, mas eu queria assim, entender essas dores, né? Da alma, esses sentimentos, essas dores que parece que vai arrebentar o nosso coração. E eu fui buscar conhecimento, ler livros, fazer cursos e, enfim. E eu aprendi tanto, tanto, tanto que hoje eu não imaginaria que eu estaria aqui passando o meu aprendizado para você, mãe, que está passando hoje pelo que eu passei há 15 anos atrás e venci. E venci, por mais que pareça difícil, eu venci essa dor, certo? Hoje eu sou uma mãe que perdeu um filho, mas eu não sou uma mãe em luto. E você vai entendendo isso com o tempo, você vai entender isso com o tempo. Conforme nós vamos aí conversando, né? Você vai entender. Eu atendia, né, ajudei muitas mães nesse sentido e hoje eu decidi fazer isso online para alcançar muito mais mães, né? Entendo que o meu conteúdo tem ajudado mães, então resolvi, eu vou fazer isso online para mim alcançar muito mais mães que precisam de ajuda, né? Uma coisa que quando eu estava passando pelo meu sofrimento, eu pedi a Deus, meu Deus, me ajuda a passar por esse tempo, eu não tô aguentando, acho que eu não vou suportar essa dor, eu não sei, não vou aguentar. E Deus me ajudou muito, colocando pessoas na minha vida, no meu caminho, para que eu pudesse entender o processo de tudo isso. E hoje eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Uma coisa muito importante para você entender, mãe, que o processo do luto é um processo saudável. Por mais que pareça não ser, o luto, o processo do luto é saudável. Essas dores que você sente hoje, toda essa tristeza, essa angústia, esses pensamentos, esses sentimentos, tudo isso é saudável. Salvo se essa mãe ela vem já de um problema emocional, por exemplo, uma depressão, se ela tem um problema físico, se ela tem problema de relacionamento, muitas vezes o casamento, né? Se ela tem problemas ali em casa, se ela teve problemas de infância, enfim. Se essa mãe já vem com alguns problemas desse que eu falei, aí sim, esse luto vai se tornar um luto mais difícil. Não, não, porque daí não vai ser só o luto, vai ser toda essa condição emocional, espiritual, às vezes física dessa mãe, aí vai sim complicar esse luto. Mas se essa mãe vem de uma saúde perfeita, física, emocional, espiritual, enfim, aí sim, aí é um processo saudável. Porém, pode sim a perda de um filho desequilibrar o emocional dessa mãe, desenvolvendo sim doenças físicas, psicológicas, patológicas, emocionais, espirituais, problemas na família, no casamento, com os filhos, enfim. Pode N coisas acontecerem, sim, se essa mãe não entender as fases desse luto agora. Percebe? Afinal de contas, essa mãe, ela teve uma extração do ser, foi arrancado algo com muita violência do ser dessa mãe, da identidade dessa mãe. Então, pode sim ocorrer aí um desequilíbrio que pode levar essa mãe a ter algumas reações de tudo isso que eu já falei, certo? Eu gostaria nessa live de estar falando com você sobre as fases do luto, mas como nós não vamos ter tempo para falar, porque para falar das fases do luto teria que ter muito tempo, e aqui na live não vai dar tempo de falar tudo. Mas eu queria falar das fases do luto, entendendo que as fases do luto não tem uma ordem certa de fases, tem sim a hora certa dessas fases. Que hora certa é essa? A hora quando vem aquela dor, aquele sentimento e de encontro com isso.
Percebe? E de encontro com a dor, e de encontro com aquele sentimento. Não fugir, porque fugir não vai ajudar. Então não tem uma ordem certa, mas tem a hora certa, e você vai estar entendendo sobre isso mais lá pra frente, certo? Então não tem uma ordem certa. Quando eu entendo o momento de sentir, veio a dor, veio o sentimento, veio lá a saudade, a culpa, eu vou de encontro com aquela minha dor tá marcando encontro comigo, eu preciso me encontrar com ela. Quando eu entendo isso, eu vou dando lugar à vida, certo? E a morte não pode ser mais forte que a vida, porque a morte nos tira forças e a vida nos traz forças. Então é muito importante entender isso. É muito importante. As fases do luto não têm uma ordem certa. Mesmo porque a mãe, nesse tempo, ela tá com o emocional totalmente desequilibrado. Isso é muito natural. A mesma hora que ela tá sentindo culpa, ela está sentindo raiva, as fases do luto, né? Raiva, ela já está com saudade, ela já está desesperada porque ela se sente impotente de não poder fazer nada para mudar aquela realidade. Então, aquele emocional oscila muito. É como uma montanha russa. Ora tá em cima, ora tá embaixo. A mãe acorda de manhã chorando porque não dormiu à noite. Quando dormiu, dormiu muito pouco. E acorda durante a noite com aquela impressão que aquilo não é real, que ela tá vivendo só um sonho, um pesadelo. E quando ela se depara com a realidade, a tristeza vem novamente, aquela dor novamente. E essa mãe acorda mal e ela de manhã ela tá chorando. No meio do dia ela dá uma melhorada, mas logo depois do almoço ela piora, e daí à tarde ela melhora, e à noite vai dormir chorando e vice-versa. É uma mistura de sentimento, é uma confusão. Mas como eu disse, tudo isso é um processo saudável, certo? O que não pode é se prolongar isso, e o tempo também é de cada um, né? O tempo é de cada mãe, a elaboração ali é de cada mãe. Mas tem que prestar atenção nesses sentimentos, é, nesses sentimentos de potência, saudade, enfim. Como eu disse, eu não vou poder falar aqui das fases do luto, certo? De todas as fases, porque teria que ter tempo. Segundo Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra que estudou muito tempo sobre a morte, ela identificou que cada pessoa que passa por uma perda, seja lá qual for, ela passa por 5 fases do luto, que é a negação, a raiva, a depressão ou tristeza profunda, a barganha ou a negociação e a aceitação. Mas a mãe, eu vivi isso na minha vida e conheço muitas mães, né? A mãe, ela passa por muito mais fases, não é só 5. Muito mais fases, tem muitas fases aí envolvidas, e cada fase com, né, o seu sentimento ali, suas raízes, enfim. Mas, como eu disse, as fases do luto não têm uma ordem certa de fases. Mas todas as mães que perdem os filhos, isso aconteceu comigo, certo? Pelo menos a maioria, todas não posso dizer, mas a maioria, que se depara com a situação ali, a notícia da morte do filho, a notícia da morte da filha, ela já entra nas fases do luto. E as fases, normalmente, elas começam na negação e elas terminam na aceitação. E aí você pode pensar assim, como que eu vou aceitar a morte de um filho? Calma, a aceitação ela vai vir naturalmente. Quando eu entender a fase da negação, eu vou saber lidar melhor com as outras fases e a aceitação vai vir naturalmente. Tá? Eu e você, nós temos 3 cérebros, certo? Nós temos o cérebro reptiliano, o cérebro límbico, o sistema límbico e o cérebro neocórtex.
O nosso cérebro reptiliano, ele tá logo em cima da coluna cervical. Essa parte do nosso cérebro, ele é responsável pelas nossas memórias instintivas. Ele é o nosso cérebro primitivo e ele é responsável pelas nossas memórias instintivas. Ele também é responsável para que nós vivamos no piloto automático. Certo? Por que eu estou falando sobre o cérebro? Porque é importante entender aqui o que acontece, mãe, quando você recebe a notícia da morte do seu filho ou da sua filha, o que acontece no teu cérebro, para você entender por que da negação. Então, o que acontece? Nós temos ali os 3 cérebros. O nosso cérebro reptiliano, ele é o cérebro responsável, então, pelas nossas memórias instintivas. Por exemplo, um bebê, quando nasce, ele sabe que tem que mamar, não sabe? Ele já vem ali com a boquinha procurando o seio da mãe. Isso é do instinto do bebê, isso é o cérebro dele, o cérebro reptiliano dele, trazendo essa memória para que ele venha mamar, né? Ativando essa parte do cérebro ali para que ele venha mamar. Também esse cérebro, ele é responsável para que vivamos no piloto automático. Por exemplo, eu vou lá dirigir um carro, eu sei o que eu faço no carro, porque é instinto, eu já aprendi, então eu sei. Por exemplo, às vezes eu vou dormir e eu lembro, será que eu fechei a janela? Será que eu fechei a porta? Porque isso eu faço no piloto automático. Vou no mercado, será que eu desliguei a panela de feijão? Isso eu faço tudo no piloto automático. Essa é a parte do cérebro, o reptiliano, que faz com que vivamos no piloto automático. Ele também é o cérebro da fuga. Quando ele está diante de uma situação de perigo, por exemplo, ou uma situação de choque, ele foge. Não sei se já aconteceu com você, uma vez eu estava na rua e eu me deparei com um pitbull. E ali eu não pensei em nada, eu só corri. Não deu tempo de pensar, eu corri. Então, quando se depara com, por exemplo, com um pitbull, você não vai pensar, será que eu corro? Será que eu fico? Será que eu passo a mão na cabeça do cachorro? Não, porque não dá tempo de pensar. O cérebro reptiliano, ele entra em ação na hora e ele quer fugir. O sistema límbico é aquela parte do nosso cérebro que todo mamífero tem esse cérebro. Todo mamífero tem esse cérebro, certo? Ele vem logo acima do reptiliano. E daí nós temos o nosso cérebro frontal, que é o nosso cérebro neocórtex, que é o nosso cérebro pensante. Agora pensa comigo, uma mãe, quando ela recebe a informação de que o filho ou a filha morreu, o que acontece na hora ali? Na hora. Essa mãe, ela entra em choque. Essa mãe está diante de algo terrível, um trauma, certo? Uma informação terrível. E por isso que tem muitas mães até que ela entra num choque tão terrível que ela não consegue nem falar. Ela fica paralisada. É na hora, recebeu a informação ali, a notícia, na hora o cérebro reptiliano entra em ação. Ele libera uma substância e ele congela tanto o cérebro pensante, que é o nosso neocórtex, que é o nosso cérebro inteligente, quanto o sistema límbico. Na hora ele tem essa ação. Por quê? Porque ele quer proteger a mãe daquela tragédia, daquele choque. Isso é uma proteção do cérebro para que a mãe não venha sofrer mais ainda do que ela já está sofrendo. Então é muito normal na hora ali a mãe entrar num estado de choque porque o cérebro dela entrou em ação. Também nessa hora, então daí o reptiliano, ele sequestra tanto o cérebro pensante, o neocórtex, quanto o cérebro emocional, o sistema límbico. E também, nessa hora, a mãe tá ali em choque, mas tem momentos que a mãe vai ter emoções também. Vai vir choro, vai vir tristeza, enfim, às vezes na hora, às vezes passam umas horas, às vezes dias, mas vai começar agora o cérebro, o sistema límbico também entra em ação e ele vai sequestrar também o cérebro pensante, o neocórtex.
nosso cérebro que pensa, o nosso cérebro razão, o nosso cérebro inteligente, o racional. Ele vai sequestrar ali o nosso cérebro pensante. É nessa hora que a mãe entra na negação. Quando ela recebe a informação, a notícia de que o filho ou a filha morreu, nessa hora a mãe entra em negação. Nessa hora, por causa do choque. Por isso é muito comum a negação. E é o primeiro, na maioria das vezes, é a primeira fase do luto. Certo? Agora imagina, mãe, pense comigo. Imagina ali, esse mecanismo do cérebro que levou essa mãe a um choque que levou essa mãe no estado, desculpa, de negação. O que acontece com essa mãe? Ela vai agir somente dessa forma, acessando memórias, e o nosso cérebro límbico, o cérebro límbico e o sistema o cérebro reptiliano e o sistema límbico, eles são responsáveis eles é que acessam as memórias antigas, tanto de 10, 20 anos atrás, ou memórias de ontem, por exemplo, eles que ficam ali acessando essas memórias, certo? Então, essa mãe agora, diante dessa situação, ela não está raciocinando, ela não está pensando, ela não está usando a razão, ela está agindo nas emoções, porque o cérebro límbico, o cérebro reptiliano e o sistema límbico, eles são os cérebros da emoção. Então, essa mãe agora, ela está agindo só na emoção. Isso que o nosso cérebro, nós usamos o nosso cérebro neocórtex só 5%. Já é pouco. E agora, diante dessa situação, essa mãe está usando menos ainda. E o perigo disso é essa mãe viver muito tempo na negação. Isso pode acontecer e atrasar todo esse processo de luto. Por isso que é importante entender essa fase de negação para conseguir lidar melhor com as outras fases, até chegar na aceitação. Porque, mãe, diante de um choque, de início, você já está na negação. E agora, na negação, porque o seu cérebro inteligente, o pensante, o razão, o racional, foi sequestrado, quem está agindo ali com muita força, quem tomou a cena de tudo, quem tomou o controle de tudo, é o cérebro reptiliano e o sistema límbico. É assim que está acontecendo. Por isso que essa mãe, agora, você, mãe que está aqui, sofre, não consegue sair dessa dor porque você ainda está na negação. Isso é inconsciente. Agora, quando eu entendo isso e eu começo a olhar para toda essa situação, certo? E buscar uma razão para o que está acontecendo, e seja lá doença física, doença emocional, doença espiritual, problemas no casamento, problemas com os filhos. Quando eu começo a olhar e entender e começar, digamos assim, deixa eu colocar a palavra certa, não digo aceitar, mas começar a entender mesmo tudo isso e começar a usar a razão, porque o que acontece? Você pode sim mudar esse quadro usando, e tem um mecanismo dentro do nosso cérebro, certo? Que ativa o cérebro neocórtex. Na verdade, o que acontece? No nosso sistema, no nosso cérebro reptiliano e no sistema límbico, nós temos um componente chamado amígdala. A amígdala leva esse nome porque é parecidinha mesmo com a amígdala da garganta. Ela tem um formatinho de amêndoa. A amígdala é que está mandando informação para o nosso cérebro emocional, que é o cérebro límbico, reptiliano e sistema límbico. E esse nosso cérebro emocional é que manda manda essa informação para o neocórtex. Mas nós também temos um outro componente chamado Saara no nosso cérebro,
que é como se fosse um porteiro de um prédio, que leva a informação para o nosso neocórtex. Então, eu posso mudar sim os meus pensamentos e mandar a informação para o meu cérebro. Por exemplo, quando você decide ter um bebê, certo? Eu decidi ter um bebê. O que acontece? Você começa a ver carrinho de bebê, loja de bebê, às vezes tinha loja perto da tua casa que você nem via. Loja de bebê, roupinhas de bebê. Por quê? Porque esse componente do teu cérebro, agora que você decidiu ter um bebê, começou a olhar em volta e mandar informação para o teu neocórtex. E o teu neocórtex começou a ver. Quando você decide comprar um carro, a mesma coisa. Você decide uma marca de um carro, a cor do carro, e aí você começa a ver aquele carro. Mas aquele carro nunca existiu? Sempre existiu. Mas é que você não via. É que o teu Saara agora está mandando informação para o teu neocórtex e o teu neocórtex está vendo isso. Por isso, mãe, que pode sim ser mudada toda essa situação, ativando essa parte do cérebro. Pode. O que acontece se a mãe que está passando por essas fases e ainda está presa lá na negação, e assim, tá na negação e vai passar pelas outras fases. Isso que é ruim, porque além de estar na negação, ainda vai passar pelas outras fases, entendeu? E se a mãe continuar na negação, ela não vai entender as outras fases, e ela vai voltar na negação, e ela vai ficar num círculo ali que não tem fim. Por isso que muitas mães falam assim para mim: ah, mas a dor de perder um filho não tem como se livrar disso, não tem como vencer isso. Tem, dessa forma, ativando o cérebro. E claro, é um processo, mas sim, tem como se livrar dessa dor. E aí, se a mãe não sai dessa fase da negação, ela vai trazer N situações, problemas físicos, emocionais, problemas de depressão, doença, problemas no casamento.